E aí esse relatório, ele sustenta uma tese imprescindível para o nosso debate. Isso é muito importante a gente chamar a atenção aqui, né? Em uma premissa básica que todos nós conhecemos, mas não interpretamos tal qual deveríamos interpretar dessa forma por muitas situações. Mas, objetivamente, a Constituição Federal ela diz que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. A Constituição não diz que saúde é um dever do cidadão. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque ninguém, em nenhuma situação de saúde, é obrigado a se tratar. Se eu tenho um câncer, por exemplo, eu recorro ao Estado para que ele me oferte um tratamento. Mas se eu disser, eu não quero me tratar desse câncer, o Estado não pode dizer, você é obrigado a se tratar desse câncer. As pessoas com transtornos mentais, sejam elas em decorrência do uso de álcool ou outras drogas ou não, elas não são uma segunda categoria de cidadãos ou de seres humanos. Os mesmos direitos que recaem para mim, ou que me acoberta, são os direitos que acobertam essas pessoas. Não há hipótese legal para que alguém determine que o outro se trate. E o que nós presenciamos nas instituições é uma regra ao contrário disso. As pessoas, em função de uma patologia, são obrigadas a se tratar, mas isso não está escrito em nenhum lugar. Aliás, a única coisa que está escrito é o oposto disso. Então, o relatório a gente aprofunda muito uma reflexão sobre o consentimento livre e esclarecido. O sujeito, para se tratar, ele tem que manifestar desejo. E quando ele manifesta recusa, ele tem que ser atendido na recusa dele, porque é um direito dele. Não há qualquer obrigação para que isso, de fato, se efetive do ponto de vista legal, né? E isso não é só para internação, não, mas para um procedimento de medicação. O sujeito, por exemplo, está numa situação específica, o profissional tem que dialogar com ele sobre qual medicamento ele vai tomar. Ele não é obrigado a tomar medicamento, ele tem que consentir, inclusive sobre o uso da medicação que ele toma, sobre a estratégia terapêutica que ele participa ou não. Não há parâmetro, nem sanitário, nem do ponto de vista legal, que alguém esteja habilitado a fazer isso. Acho que uma outra questão central para nós também, e que eu, às vezes, sinto que é pouco amadurecido ao pensar a política pública de saúde mental, mas isso transborda também para outras políticas, né? Ou para outro campo da saúde pública. Em alguns hospitais existia a prática de eletroconvulsoterapia. E eu fui em um que tinha a prática de eletroconvulsoterapia, por exemplo, e um recurso utilizado por parte de diretores ou de profissionais dentro da unidade para adotar determinado procedimento é recorrer à figura do papel do responsável legal. Eu não sei se vocês ouvem isso com frequência, mas é com frequência que recorrem a uma figura o responsável legal autorizou. E aí nós aprofundamos um debate nesse relatório sobre a figura inexistente do responsável legal. Nós temos algumas situações extremas nas quais as pessoas são curateladas. Ou seja, o juiz curatela aquele sujeito, passa a responsabilidade para alguém próximo daquela pessoa. Então essa é uma situação extrema onde nós poderíamos imaginar que naquela circunstância de curatela, o outro poderia fazer por aquela pessoa independente da vontade dela. Mas mesmo nessa situação extrema de curatela, a curatela se restringe à intervenção, evidentemente sem excluir a comunicação com o sujeito, mas para questões patrimoniais e negociais. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência proíbe que o sujeito curador daquela pessoa decida sobre o tratamento que ela tem que fazer. A figura do responsável legal, portanto, não existe do ponto de vista jurídico para pessoas maiores de 18 anos. Isso nós estamos falando para pessoa maior de 18 anos. Não existe a figura do responsável legal que possa substituir o desejo da própria pessoa, ainda que essa pessoa seja curatelada. Então, esse é um outro ponto muito importante que a gente traz e reflete, aprofunda muito sobre essas questões do relatório. Internação psiquiátrica. Esse é um outro eixo que também a gente aprofunda e traz conceitos muito importantes. Eu vou resumir, obviamente, no relatório isso está muito mais aprofundado. Pode-se internar involuntariamente alguém? Acho que essa é uma pergunta. E nós respondemos essa pergunta a partir do ordenamento jurídico, das diretrizes e das normativas, dizendo o seguinte: internação involuntária de alguém é única e exclusivamente em situações de emergência. Não estamos falando dentro do SUS, existem dois conceitos para classificar esse campo: urgência e emergência. Não são apenas duas palavras diferentes, são conceitos diferentes.
nós estamos sustentando, porque a legislação evidentemente sustenta, que internação involuntária para caso de emergência, ou seja, situação de risco de vida, única e exclusivamente. O sujeito surtou, teve alguma questão, se a questão dele não colocar em risco a própria vida ou a de outro, a internação ela não é justificada como sendo uma internação no campo da saúde. Mas no relatório também está aprofundado e refletido a partir de diversas normas. O fato é que a gente internou com a banalização da internação involuntária. O sujeito, sei lá, qualquer coisa é motivo para internar o sujeito involuntariamente em nome da saúde pública. Saúde pública não tem nada que ver com isso, né? Bom, alguns achados gerais, então privação de liberdade arbitrária ou ilegal, como regra institucional, um pouco do que eu já tinha dito. Internação compulsória e realizada de maneira arbitrária ou ilegal. Bom, se saúde é um direito, o Estado não pode dizer que eu tenho que me tratar, nem o juiz, porque a internação compulsória é via judicial.